Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Crypto Spears. Meu nome é Messias e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre NFTs. Um mercado que bombou muito em 2021 e que esse ano todo mundo está falando o que aconteceu, pararam de falar, caiu muitos valores e vendas que tiveram dentro desse mercado. Mas antes da gente falar sobre o mercado em si, as oportunidades que tem nele, acho que é importante explicar para vocês o que é um NFT. Para deixar de forma bem simples, um NFT é um token não fungível. O que significa isso? Algo fungível é algo que você consegue trocar um pelo outro e você não perde o valor em nenhum deles. Por exemplo, uma nota de 10 reais. Se eu tenho uma nota de 10 reais e você tem uma nota de 10 reais e nós trocamos essas notas, nenhuma delas perde valor e continuam sendo a mesma nota de 10 reais. Cada um de nós continua com esse valor. Agora, algo que é não fungível é algo que, se você faz uma troca, você tem perda de valor, mudança nas qualidades dele. Por exemplo, se eu tenho um copo de cristal e você tem um copo de plástico e a gente troca eles, tem muita diferença. O copo de cristal tem muito mais valor, então você passa a ter mais valor agregado e eu ter menos. Quando a gente está falando de NFT, um token não fungível, nós estamos falando de um código, que ela é única, porque o código que ela está registrada ali na blockchain é único, imutável e não vão ter outras iguais. E você só tem aquela NFT, esse token, se você possui aquele código. Se você não tem ele, ou se você troca por outros, você perdeu ele, você trocou por outra coisa diferente. Então, esse é o grande valor dos NFTs. Se vocês pensarem, por exemplo, em documentos, um NFT é um documento único registrado naquele código que diz que ali dentro tem a validade que tem. Ou nas coleções de NFTs que ficaram muito famosas no ano passado sobre arte, Bored Apes e outros mais, aquela arte, aquele desenho é único porque, além das suas características, né, enquanto arte, enquanto criação, ele também é um código único dentro da blockchain. Outro ponto super importante é que um NFT, por ser um código dentro do blockchain, você de fato possui ele se você tiver dispositivos que conseguem interagir com a blockchain. Então, se você comprou um NFT, você comprou através de uma plataforma que é baseada em blockchain e que tem ali todos os dados desse NFT. Você consegue salvar ele nas suas carteiras digitais ou em vários dispositivos, inclusive Samsung e outras grandes marcas estão lançando televisores onde ela se torna um dispositivo para guardar o NFT. Ele consegue registrar o código daquele NFT que você possui, né, junto à rede do blockchain. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, mas que valor que tem nisso se eu consigo tirar um print na tela e aí eu vou ter essa arte igual a outra pessoa que comprou? Na verdade não. Se você não tiver o código do NFT registrado em um dispositivo que guarda, né, e interage com a blockchain, você não tem o NFT, você pode ter um print, uma imagem. E aí vocês devem estar perguntando também, mas como é que grandes artistas colocaram aí nas redes sociais as fotos dos seus Bored Apes, que foi uma coleção de NFT super famosa, se na verdade, né, não tem interação com a rede? É verdade. No Instagram e no Twitter, eles ainda não conseguem fazer essa conexão junto com a blockchain. O próprio Instagram está trabalhando super forte para fazer parcerias com várias redes de blockchain para conseguir colocar o NFT real, original ali. Então, como a gente já viu, né, várias vezes e já falou várias vezes, nós estamos entrando num novo momento do mercado onde a blockchain vai entrar na nossa vida de várias formas e a utilização dos NFTs vai começar a se tornar real, assim como as criptomoedas, porque uma nova camada de tecnologia vai ser acrescentada no que a gente usa no dia a dia. Eu vou mostrar para vocês aqui a maior plataforma de negociação de NFTs do mundo, é a OpenSea. Dentro dessa plataforma aqui, você consegue pesquisar todos os tipos de NFTs possíveis e que já dá uma noção da aplicação que eles têm no dia a dia das pessoas. Quando vocês abrem ela, então você pode entrar aqui em explorar coleções e ela vai mostrar para vocês o que está no trend, né? O que as pessoas estão buscando bastante, está em destaque. Mas é legal que aqui em cima vocês conseguem ver os tipos de coleções. Por que isso é importante? Porque o NFT, como eu expliquei para vocês, ele é uma tecnologia. E essa tecnologia você consegue aplicar em várias áreas diferentes. Uma área que foi muito bem utilizada e que ganhou muito nome no mercado no ano passado foi de artes, de colecionáveis.
E assim, não quer dizer que você tem que criar a arte do Pablo Picasso e se tornar a arte mais importante do mundo. Não necessariamente. Na verdade, você precisa criar artes que tenham alguma história e aí elas têm características diferentes entre si. Então vamos abrir aqui na coleção arte, por exemplo. A gente consegue ver vários. Então normalmente um estúdio cria uma coleção e dá um nome e cria alguma história dentro dela. Vamos abrir aqui The Hot Mummies. Não conheço, mas a gente entra aqui e a gente consegue ver o que é a descrição. Uma comunidade de múmias que ressurgiram para ficar viciadas em coisas mundanas. Então é um conceito que criaram aqui na história. Quando você abre, tem vários desenhos que têm a ver com essa arte. Eles normalmente pegam um padrão, então todas são múmias, só que eles criam características diferentes entre elas nos desenhos. Por exemplo, vou dar exemplos aqui. Algumas delas têm planta na cabeça, algumas delas têm um urso, algumas delas vestem um casaco. Então, quanto mais características você der para sua arte, mais exclusiva ela é. Então, além da exclusividade por ser único, esta arte aqui está registrada num código único na blockchain, ela também vai ter as suas características de raridade em relação ao próprio desenho criado. E aí você consegue aqui pesquisar, filtrar pelo tipo de arte que você quer, característica que ela tem. E aqui ó, vocês até conseguem ver preços que estão colocados. Então aqui está, por exemplo, 1.3 Ethereum. Isso aqui hoje está valendo mais do que $1.300, mais ou menos, na cotação de hoje. Então ela já tem um valor e assim vai se gerando valor em cima dessas artes. Além disso, vocês conseguem colocar domínios em NFT, música. Então músicas que são lançadas você registra na rede como única no seu NFT, fotografias. Você consegue ver, né, fotos icônicas do mundo que são registradas dentro desse NFT, esportes, enfim, você consegue colocar o que você quiser. Uma coisa muito importante de vocês terem em mente é que os NFTs, eles se tratam de um registro na rede e que na aplicação no mundo a gente está falando nada mais do que certificar que alguma coisa é original, única e principalmente que ela tem um dono, né? Ela tem uma instituição, uma pessoa que possui esse NFT. Então, para arte, para música, a gente consegue falar aí de raridade, consegue falar de direitos autorais, consegue falar de várias questões desse ponto. Mas tem uma outra aplicação que está super em alta no Brasil e no mundo todo, que é a tokenização de recebíveis. Essa empresa aqui, ó, a Leak, ela é uma empresa brasileira e é especialista nisso. É super interessante vocês olharem, porque elas colocam aqui dentro tokens de vários negócios, né, empresas, que você consegue ter pedaços da empresa para lucrar, faturar junto com essa empresa. Então, aqui tem alguns exemplos do que eles colocaram, sempre colocam qual que é o objetivo, mas, por exemplo, esse FIT Token 3 representa recebíveis de cartão de crédito já performados. Então, o que significa? Que se você compra tokens desse ativo, são cotas, como se fossem cotas, de dívida de crédito que outras empresas possuem aí no mercado. O que significa isso? Que quando essa empresa receber os valores, você vai receber dividendos junto dessa compra, né, no proporcional do que você comprou. Então é como se você tivesse ações de dívidas que existem dessa empresa. Tem também aqui token de consórcio. Você compra cotas de pessoas que têm consórcios rodando, mas que já perderam o interesse ou por qualquer motivo não querem mais esse consórcio, e aí você compra frações ou até mesmo inteiro e você pega o consórcio que era da pessoa para você, e quando for realizado, quando tiver premiação e tudo mais, você vai ganhar pedaços, né, de acordo com a fração que você tem em cima desse ativo. Então, como que isso é possível através do NFT? O NFT ele é como se fosse um certificado registrado na blockchain, que é a rede imutável, né? Ela tem todos os dados registrados ali dentro. E quando eu, Messias, compro um pedaço desse token, né? Esse certificado digital, falando que eu tenho direito a uma cota de um consórcio, a recebíveis de cartão de crédito, então quando tiverem faturamentos, lucros ou divisão, né, dividendos dos valores desses ativos, eu vou ganhar proporcionalmente. E a validade que existe juridicamente é real hoje no Brasil.
a CVM é quem controla isso e já aceita como totalmente válido. Tem empresas que estão fazendo tokenização das suas cotas da empresa, né? Então começou muito com clubes de futebol. Você quer ser sócio do clube, você compra o token dele. Então quando o clube tiver dividendos das suas receitas, você também vai ganhar porque você realmente se tornou sócio e parte desse clube. O momento que a gente está vivendo de tokens hoje é de uma baixa e as pessoas sentindo muito desespero. Era só um boom e acabou. Mas é importante a gente entender que quando a tecnologia foi criada e ganhou popularidade, ela foi por um caminho, que era o caminho das artes, e ficou conhecida porque muita gente estava ganhando milhões do dia para a noite com essas artezinhas digitais. Mas a nossa concepção é muito forte de que o mercado de NFT vai crescer muito, não nesse sentido de que vão ter muitas artes colecionáveis e essa valorização desses ativos digitais por si só, mas pela aplicação que ela vai ter no mercado. Então a gente vai ter desde a tokenização de ações de empresas, uma forma diferente de você comprovar que é sócio daquela empresa, até a aplicação em documentos de identificação do governo, então seu RG, título de eleitor, carteira de motorista, tudo isso pode ser um arquivo único, intransferível inclusive, que só você vai poder ter aquilo e identifica que você é você, uma forma de você interagir com o metaverso. Mas isso é assunto para outro vídeo que a gente vai gravar. Outro ponto super importante, tem países testando aí eleição através de tokens, de NFTs. Então cada cidadão vai ter um token e eles enviam para o candidato que eles querem que ganhe a eleição. O candidato que tiver mais tokens ganha. E é uma forma legítima de você comprovar que o Messias enviou para o João. Então você não tem como fraudar esse processo, né, no registro das atividades. E tem muitas outras formas de você aplicar, registro de imóveis, registro de carros, certificado de que você se formou em um curso, enfim, as aplicações são inúmeras, a gente está só no início disso. Então, tenham sempre em mente, um NFT ele é único porque ele é um código único que existe na blockchain, mas mais do que isso, você consegue dar muito valor aplicando para várias atividades que a gente tem no dia a dia, que a gente precisa de registros que comprovem que alguém é dono daquilo e que é o original. Então, por isso, os NFTs são importantes e estão apenas no início desse mercado. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta aí qualquer dúvida que você tenha sobre NFTs e se inscreve para receber todas as informações dos nossos próximos vídeos. Valeu!